Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Cristo seja conosco. Vamos continuar as nossas meditações, as exposições no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13, verso 11 ao verso 18. Apocalipse, capítulo 13, versos 11 a 18. O texto diz assim, a palavra de Deus: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida à espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Talvez seja um dos textos mais polêmicos, com mais tentativas de interpretação que nós temos em toda a Escritura. Mas antes de entrar no texto, me permita fazer uma breve retrospectiva do que até aqui nós fomos conduzidos, mas não uma retrospectiva de todas as exposições que fizemos, mas especificamente do capítulo 12, dos versículos 7 a 12, há um evento que ocorre no céu após a morte e ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, que é uma batalha que ocorre entre o anjo Miguel, os seus anjos liderados, e Satanás. Isso nós fizemos as exposições anteriores e nós pudemos perceber que quando Jesus ele morre, ele ressuscita, ele é entronizado à direita de Deus, uma batalha acontece no céu. E essa batalha acontece quando o arcanjo Miguel fecha o acesso ou expulsa Satanás do acesso que ele tem ao trono de Deus até então, fato esse que se comprova pelo livro de Jó, onde nós percebemos que Satanás está ali no meio dos filhos de Deus, e ele tem uma função específica que é acusar os filhos de Deus, acusar você que é crente do Senhor Jesus, e ele perde esse acesso, mas não de modo pacífico. Satanás perde esse acesso ao trono de Deus como acusador, depois que Miguel batalha contra ele e contra os seus liderados. Depois disso, Satanás perde esse acesso, ele não mais tem autorização de nos acusar, porque o preço já foi pago por Jesus na cruz. Ele não tem mais esse acesso para acusar o povo de Deus, mas ele ainda não está totalmente derrotado. Pois ao perder essas batalhas, a primeira batalha que Satanás perde é a batalha de tentar impedir Jesus de ir para a cruz e cumprir a sua missão como nosso Messias. Ele tentou fazer isso, inclusive, por intermédio da vida de Pedro, quando Pedro disse a Jesus: olha, o senhor não pode passar por esse sofrimento. Nós não vamos permitir que o senhor passe por esse sofrimento. E Jesus prontamente diz a Pedro: arreda, Satanás.
porque tu não cogitas das coisas do Senhor. Satanás tentava impedir que Jesus fosse para a cruz, o preço pela nossa salvação fosse pago, e então nós vivêssemos ainda, assim como ele, inimigos de Deus até hoje. Mas como disse, Satanás ainda não está derrotado. Veja o que isso se comprova, porque quando Satanás é expulso, esse acesso é fechado, acontece outra questão ou um outro fato oriundo dessa guerra. Quando ele é expulso da presença de Deus, o versículo 12, desse mesmo capítulo 12, e eu peço que você abra a sua Bíblia lá para que nós todos leiamos, o versículo 12 do capítulo 12, apenas a parte B, vai nos dizer assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, Satanás não foi derrotado plenamente quando ele foi expulso da presença de Deus. O fato que acontece depois dessa batalha é que ele vem à terra, ele vem à criação de Deus, e a palavra nos diz que é cheio de cólera, cheio de ira. Para exemplificar a postura de Satanás, depois que ele perde esse acesso à presença de Deus, trago aos irmãos um fato que aconteceu na guerra civil dos Estados Unidos, especificamente com um general chamado William Sherman. Sherman, ele desenvolveu um conceito chamado guerra total. Esse conceito de guerra total, basicamente, exclui agora, ou, na verdade, inclui tudo que está do lado inimigo como um alvo, inclusive civis. E quando Sherman, que era um general da União, lutando contra os estados do Sul, os confederados, Sherman está numa marcha em direção a um estado, ao Mississippi, e nessa marcha, onde ele passa, ele sai queimando lavoura, ele sai destruindo a infraestrutura, como pontes, trilhos, tudo isso para minar a subsistência do exército inimigo que está no fronte, mas infringir, inclusive na população civil, um espírito de derrota que os impede de sustentar a guerra. Isso é guerra total. É onde o inimigo já não distingue mais alvos militares e alvos civis. Para ele, tudo está valendo. Na guerra vale tudo. E esse general Sherman, foi o primeiro a desenvolver essa tática de guerra total. É basicamente o que Satanás está fazendo, irmãos. Satanás não tem nenhum tipo de pudor ou restrição de atacar a sua vida ou a igreja do Senhor de quaisquer modos que ele encontre como fazê-lo. Satanás está numa guerra total contra nós. Já que ele não pôde impedir que o Messias fosse para a cruz, agora ele vai impedir que o Evangelho chegue às pessoas e liberte essas pessoas de suas garras. E é isso que o versículo 12 do capítulo 12 também vai nos dizer. Essa cólera de Satanás. Ele não tem pudor de realizar as suas obras malignas, de destruir aquilo que ele conseguir destruir. E esse texto está nos mostrando exatamente isso. Esse texto do capítulo 13, não somente desses versículos que lemos, mas desde o capítulo 12 e o capítulo 13 por completo, nós temos a ascensão, irmãos, daquilo que nós podemos chamar de a trindade satânica, que é uma falsa trindade, que é uma imitação da trindade santíssima. E de que modo nós percebemos que há uma ascensão dessa trindade diabólica? Porque você percebe que no capítulo 12, quando Satanás está naquela perseguição contra o Messias e posteriormente contra a igreja, ele é o primeiro a se levantar de maneira efetiva contra o povo de Deus. Só que depois que Satanás é expulso, como nós já dissemos, ele para, o texto vai dizer que ele para na areia da praia, entre o mar e a terra, e posteriormente a isso, Satanás começa a convocar alguns aliados.
O primeiro aliado que Satanás convoca é a besta que emerge do mar, que é a exposição que nós fizemos anteriormente, que é o próprio anticristo. Só que Satanás, não se contentando com isso, ele convoca um outro aliado, que agora é a besta que emerge da terra. Irmão, você vai perceber que nesse texto, Satanás está o tempo todo tentando imitar a Deus e as suas obras. E isso vai fazer sentido, inclusive, quando nós formos entender o significado do número 666, que povoa tanto o imaginário dos crentes por tanto tempo na história. Mas já entrando no texto, queridos, vamos perceber como é que essa trindade satânica ela vai agindo. Nós percebemos que Satanás, depois que ele convoca a besta que emerge do mar, novamente ele convoca uma outra besta, um outro monstro que é figurado. Não é nada monstruoso, na verdade. É apenas uma figura de linguagem para mostrar o caráter desses personagens quando eles surgirem na história. E nós percebemos que João ele se detém primeiramente na descrição dessa besta e diz que ela vem da terra. O significado dessa besta surgir da terra é que ele é um oposto daquilo que vem do céu. Esse personagem, ele não é um personagem enviado por Deus, mas ele é um personagem que sai do meio da humanidade, assim como aquela que veio do mar, ambas vêm da humanidade oposta aos céus, oposta a Deus. E essa besta possui 2 chifres. E olha que interessante o que o texto vai nos dizer. João nota uma peculiaridade nessa besta. Ele diz que essa besta possui 2 chifres, parecendo um cordeiro. E eu quero que você tenha sempre em mente essa questão de Satanás estar tentando imitar aquilo que Deus faz. Se lembre, inclusive, que a motivação da queda de Satanás foi que ele tentou usurpar aquilo que não era seu. E já que ele não consegue usurpar aquilo que não lhe pertence, Satanás agora tenta imitar, falsificar aquilo que ele considera que é divino. E você percebe que os aliados que Satanás convoca nessa guerra contra a igreja também tentam imitar alguém ou alguma pessoa da Trindade. E essa besta que emerge da terra, ele tem 2 chifres, parece com cordeiro, mas olha aqui o detalhe da falsificação, mas falando como dragão. Esse texto, essa característica do cordeiro como tendo chifres, e nós já explicamos várias vezes que chifres no contexto de Apocalipse não quer dizer necessariamente algo monstruoso ou algo que para causar um terror, mas o chifre representa poder. E no capítulo 5, verso 6, você, em uma leitura posterior, você pode fazer, você vai perceber que o cordeiro, que é Jesus, ele possui 7 chifres. Se chifre é sinônimo de poder, aliado ao número 7, que simbolicamente no livro de Apocalipse nos remete à perfeição, Jesus é aquele que detém o poder perfeito. É por isso que essa besta que emerge do mar, ela só se parece com o cordeiro. Ela não tem 7 chifres, demonstrando um poder pleno, perfeito. Alguém que de fato detém o poder de maneira legal, legítima. Ele é um usurpador. Por isso que ele não tem 7 chifres como o cordeiro, mas ele só se parece. Ele tem uma certa semelhança, mas ele se denuncia quando ele abre a boca, porque ele fala como o dragão. A besta possui esses 2 chifres tentando imitar o próprio Jesus, mas o seu poder não é divino. Perceba, queridos, que quando João descreve essa besta, ele está passando para nós que esse personagem parece inofensivo. A intenção desse personagem é parecer alguém inofensivo, é parecer com um cordeirinho, é parecer com alguém que aparentemente, em uma primeira vista, não oferece perigo.
Mais adiante no livro do Apocalipse, capítulos posteriores, nós temos a identificação clara de quem é essa besta. E essa besta, lá em alguns capítulos, capítulo 17, por exemplo, vai nos mostrar que essa besta exerce um papel religioso. E isso vai fazer sentido para nós quando nós começarmos a perceber que a obra dessa besta é lançar luz, é focar, é iluminar a obra do anticristo. E em termos gerais, o que é essa besta que emerge da terra, ela é e ela faz, é que ela é um falso profeta. Ela é alguém que tenta fazer discípulos para o anticristo na sua guerra contra a igreja. E isso para que a gente entenda mais uma vez qual é o objetivo dessa trindade satânica, dessa trindade falsificada, que é tentar enganar as pessoas por meio daquilo que Deus já fez, já criou, já existe, mas que Satanás não consegue fabricar por ele mesmo. Satanás é um falsário, irmãos. Satanás não consegue criar. Satanás que por as suas obras, pura e simplesmente não consegue arrebanhar um povo para si, e ele então tenta falsificar algo. Ele falsifica uma obra para que as pessoas façam adesão ao seu ministério. E para que isso seja mais efetivo, ele elege alguém, ele envia primeiro o seu anticristo, ou o seu próprio Cristo, e em seguida ele envia alguém para dizer que o anticristo é o verdadeiro Messias, que é o caso do falso profeta. Vamos entender um pouco, irmãos, sobre esse ofício desde o Antigo Testamento, do profeta. No Antigo Testamento, irmãos, o profeta era alguém escolhido por Deus para ser o seu representante diante do seu povo. Deus não falava abertamente com todo o povo. Historicamente, quando você olha para o Antigo Testamento, Deus sempre elegeu pessoas, homens do meio do povo, para que através desse diálogo com essa pessoa, esse profeta pudesse representar a Deus diante do povo. Se Deus tinha algo a dizer para Israel, ele não dizia por si só a todo o povo, mas ele escolhia um homem para levar essa mensagem e ser o seu representante diante do povo. Era esse o papel do profeta, receber essa mensagem do próprio Deus para passar ao povo do Senhor. Moisés foi um profeta, Elias foi um profeta, Samuel foi um profeta, Isaías foi um profeta, Jonas foi um profeta. Então perceba que quando Deus tem uma mensagem a entregar para o seu povo, ele o faz por meio de um profeta. É o profeta quem diz o que Deus tem que dizer. É por isso que essa besta que emerge do mar se parece tanto com o dragão. Porque assim como um profeta do Antigo Testamento falava, ele era a boca de Deus para o seu povo, esse falso profeta é boca do dragão para o seu povo. E quando eu digo para o seu povo, nós precisamos entender a que nós nos referimos. Nós já falamos isso algumas vezes, e do ponto de vista da Escritura, nós temos uma história sendo contada de Gênesis e Apocalipse. Se você se lembrar, inclusive, do capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles caem em pecado, eles perdem a comunhão com Deus, e Deus, num ato de prometer redenção ou salvação para o seu povo, ele diz que 2 descendências irão surgir a partir daquele momento. Quando o Senhor disse que o descendente da mulher e a descendência da serpente viverão em guerra constante até o retorno de Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que na humanidade não existe ninguém que seja neutro. Até mesmo aqueles que dizem não serem religiosos, que dizem não gostar de igreja, do evangelho, ou detestarem o próprio Senhor Jesus e dizerem não acreditam em nada. Até mesmo essa pessoa não é neutra diante de Deus. Porque para Deus só existem 2 humanidades, 2 tipos de humanidades.
a descendência da mulher, aqueles que servem a Jesus desde o Antigo Testamento, que serviam já ao Messias que viria, ou a descendência da serpente, que são aqueles que não servem a Deus, que são aqueles que não querem compromisso com Deus, e são essas pessoas que estão em guerra nesse momento. O falso profeta é aquele que fala pelo anticristo, e o anticristo é aquele que chama a descendência da serpente. A descendência da serpente ouve a voz do anticristo e lhe seguem, assim como aqueles que são do próprio Senhor Jesus, o bom pastor, ouvem a sua voz, reconhecem o seu Senhor e seguem as suas ordens. Então perceba que até nisso Satanás está tentando imitar as obras de Deus, enviando alguém para ser a sua boca diante da humanidade. Versículo 12, irmãos, mostra que o papel desse falso profeta é levar pessoas a adorarem o anticristo. Ele vai por todo mundo. Olha mais uma vez a paródia que Satanás está realizando a respeito daquilo que Deus faz e fez na história. Quando Jesus é assunto aos céus, em Mateus capítulo 28, Jesus diz aos seus discípulos para que eles estejam indo e fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, todas as palavras que Jesus os havia ensinado. E o papel fundamental dessa besta, ou desse falso profeta, é levar discípulos ao anticristo. O versículo 12, inclusive, vai nos dizer isso, que ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Irmãos, o que o falso profeta faz é seguir a ordem de ir. É como se Satanás estivesse dando a ordem para esse falso profeta: ide por todo mundo, fazei discípulos para o anticristo. E posteriormente, marcando essas pessoas como um sinal de título de propriedade. Assim como nós temos o selo do Espírito Santo. Aqueles que pertencem ao diabo também têm um selo. E nós veremos depois o que vai ser esse selo. O seu alcance é mundial, irmãos. A sua autoridade é igual à do anticristo e ela é mundial. Não vai ser algo local. Não será uma perseguição local. Não será um personagem regional, mas é alguém que, assim como o anticristo, tem um acesso global. O globo terrestre verá a manifestação desses personagens que o dragão levantou. Mas ele só terá influência sobre um público específico, irmãos. Esse falso profeta não vai ter uma influência sobre todas as pessoas, sobre a completude dos moradores do planeta Terra. Mas ele tem um público específico que vai ouvir a sua voz, vai entender que essa voz faz sentido para a sua vida, e então seguir as suas ordens, que são, e perceba que João reitera isso 3 vezes no texto, os que habitam sobre a terra. Perceba que isso está no versículo 12, isso está no versículo 14, aqueles que habitam sobre a terra é que terão os seus ouvidos abertos para que o profeta fale. Os seus corações estarão abertos para a filosofia e para a teologia desse falso profeta. São aqueles que habitam sobre a terra. E de novo eu quero evocar aquela história das duas humanidades. Esses que habitam sobre a terra não são todos os moradores indiscriminadamente. São aqueles que ainda estão em rebelião contra Deus. Esses serão enganados. Esses terão os seus corações arrebatados pelo falso profeta para adorarem o anticristo. É aqui que realmente nós entendemos, irmãos, o que Jesus quis dizer quando ele afirmou em João capítulo 10, verso 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Os que conhecem o falso profeta, ou os que têm o coração predisposto a serem contrários a Deus, eles vão ouvir a voz do falso profeta. Eles vão seguir o falso profeta. Eles vão adorar o anticristo, porque isso vai fazer sentido para eles.
Além disso, queridos, o falso profeta realiza algumas obras miraculosas para chancelar o seu ministério de heresia. Como se não bastasse aquilo que essa besta pode dizer, ele precisa realizar algumas obras para que o seu ministério faça sentido para o mundo. Perceba que o público ao qual esse falso profeta é enviado é um público sedento por sinais. Eles precisam ver para crer. Diferentemente dos discípulos de Jesus, que muitas vezes nós não vemos. Muitas vezes nós clamamos e não somos respondidos. E aqui é o desafio. É continuar fiéis ao Senhor Jesus, mesmo sem ver nenhum tipo de milagre na nossa vida. Só que para esse público específico, o que eles desejam são sinais, e são sinais que o falso profeta lhes dá. Perceba o que Satanás, através desse falso profeta, ele realiza no versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Ou seja, tem um público para assistir esse espetáculo. E aqui mais uma paródia está sendo contada. Se você conhece bem a história do Antigo Testamento, você sabe que teve um profeta lá na época dos reis, especificamente na época de Acabe, que realizou exatamente a mesma coisa, que foi o profeta Elias. E que naquele contexto estava duelando contra os profetas de Baal, e num determinado momento Elias, clamando ao Senhor, fez com que fogo do céu chovesse, e ali então realizasse a obra que o Senhor já tinha predeterminado. Tudo isso para quê, irmãos? Por que o falso profeta tem que adotar essa pirotecnia, esses milagres, essas manifestações fraudulentas, e que, de novo, você percebe que ele não cria nada, ele só pega aquilo que Deus já fez, já realizou na história, e dá uma nova roupagem, mas uma roupagem muito ruim. Satanás e os seus discípulos, a falsa trindade, não têm autenticidade, eles não têm criatividade, eles não criam nada, eles copiam o que Deus faz. E copiando a obra do profeta Elias, esse falso profeta até mesmo faz chover fogo do céu. Isso nos acende um sinal, irmãos, de alerta. Isso nos faz um alerta, porque nem todo sinal miraculoso vem de Deus. Nem tudo que você vê aí sendo operado como milagre, sendo manifestado como milagre, vem de Deus. Milagre que não lança luz sobre a obra de Jesus, assim como os apóstolos faziam, quando eles efetuavam algum milagre de cura, de expulsão de demônio, e as pessoas tentavam adorar eles por isso. O próprio apóstolo Paulo e Barnabé, em determinado local, eles vão dizer: olha, não adorem a nós, não nos adorem. Foi o Senhor do céu, o Criador da terra, que fez tudo isso. Agora, o falso profeta não. E assim como Paulo vai dizer que o anticristo ainda não surgiu, mas o seu espírito já está no mundo. Já existem falsos profetas, irmãos. E por seus sinais miraculosos, estão arrebanhando multidões e levando pessoas para cada vez mais longe do verdadeiro evangelho. Porque são sinais que essas pessoas querem. No verso 14, queridos, você percebe que a grande diferença dos milagres realizados por Deus e os realizados pelo falso profeta. Enquanto aqueles que realizavam, como nós já dissemos, esses sinais, como Pedro e os demais apóstolos davam glória a Deus, o falso profeta seduz. Olha a palavra que é usada para o ministério desse falso profeta no versículo 14, porque ele diz que esse falso profeta seduz.
os que habitam sobre a terra. Mais uma vez, o falso profeta seduz aqueles que estão querendo ser seduzidos. Aqueles que estão com o argumento de que precisam ver para crer. Porque se eu não ver, eu não vou acreditar que existe um mundo sobrenatural, que existe um Deus soberano, bom, que está me apresentando a salvação. Se eu não ver isso, eu não vou acreditar. Como num passe de mágica. Como um mágico que tira um coelho da cartola. Se é mágica que você quer, se é entretenimento que você quer, está aqui. Cuidado com o entretenimento. Cuidado com aquilo que você acredita estar alimentando o teu coração, mas que não te levam para Jesus. Ele seduz os que habitam sobre a terra. Agora perceba que o objetivo desse falso profeta fica ainda mais evidente: levar pessoas a adorarem o anticristo e não a Deus. Os habitantes da terra já estão convencidos de que o falso profeta é um iluminado, irmãos. Talvez aqui, no primeiro momento, quando esse falso profeta estiver falando apenas, talvez subindo num púlpito, pregando, talvez isso não seja suficiente para as pessoas se convencerem de segui-lo. E aí ele realiza os milagres, ele realiza todos esses feitos, e aqui os habitantes da terra já estão convencidos. Ele seduziu já os que habitavam sobre a terra por causa dos sinais. Ou seja, o sinal chancelou o ministério desse falso profeta. De novo, se é sinal que vocês querem, está aqui para vocês. E como consequência disso, ou aquele que já ganhou os corações das pessoas, daqueles que habitam sobre a terra, daqueles que são descendência da serpente, que são contrários à palavra de Deus, que não se reconciliaram com o Senhor, depois, como consequência de convencer essas pessoas de que o anticristo é um Messias, ele faz a primeira exigência. E a primeira exigência que o falso profeta faz é para que façam uma imagem do anticristo para ser adorada. Está percebendo que Satanás está construindo um cenário para que as pessoas fiquem cada vez mais cegas em relação ao Deus vivo? Irmãos, muitas vezes Satanás, ele não vai aparecer de uma maneira monstruosa. É mais fácil para Satanás construir uma situação onde as pessoas são cada vez levadas para mais longe do Evangelho do que para amedrontar pessoas com uma possessão, por exemplo. Acredito que muitos daqui, ou a maioria, nunca tenha visto uma possessão na vida. Porque talvez essa estratégia de Satanás não redunde para ele aquilo que ele almeja. Isso pode assustar, porque isso pode revelar quem de fato ele é. Mas é mais proveitoso para Satanás iludir pessoas por meio de uma falsa religião, por meio de um falso evangelho, por meio de sinais mentirosos e levar essa pessoa para cada vez mais longe do verdadeiro evangelho do que propriamente possuir alguma pessoa. É mais efetivo. Então você percebe que ele induz o seu povo, os que habitam sobre a terra, a descendência da serpente, a fazer uma imagem do anticristo, para que seja adorado. E após terminada a imagem, e aqui eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no que esse falso profeta faz. Quando essa imagem ela é concluída, nós não sabemos de que material foi feita, mas o fato é que quando essa imagem ela é concluída, algo assombroso acontece. O falso profeta dá vida a essa imagem. De novo, outra paródia do que Deus realiza. Você se lembra quando Deus criou o Jardim do Éden? E quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus cria o ser humano a partir do pó da terra. E a partir daquele momento, Deus diz que aquela criatura possui a sua imagem e a sua semelhança.
Mas aquilo ali ainda não era um ser humano completo. Faltava ainda um elemento. Aquela criatura criada no 6º dia, que quando foi criado, o Senhor disse que aquilo era muito bom, faltava ainda o Espírito. E isso foi lhe concedido apenas quando o Espírito lhe soprou ali, quando Deus soprou o seu Espírito, quando Deus soprou o fôlego de vida, e aquela criatura passou a ser alma vivente. E o que Satanás está fazendo aqui, irmãos? Ele cria uma imagem, o falso profeta cria uma imagem, e depois ele comunica vida a essa imagem, a um objeto inanimado, para que o seu poder ainda seja cada vez mais convincente e parecido com o de Deus. É como se ele soprasse fôlego de vida nas narinas daquela imagem. Querido, se você não for um crente e não conhecer a palavra de Deus, você está convencido. Mesmo se você for o maior cético da humanidade, você está dizendo, não, mas essa filosofia aí, não sei não estou convencido. Ok, fogo do céu caiu, mas não estou convencido ainda. E aí vem a terceira manifestação miraculosa dessa trindade satânica. Uma imagem ganhando vida. Não tem como não se convencer de uma coisa dessa. E as pessoas se convencem. E apesar das diferenças gritantes, por ser uma falsificação, essa trindade satânica quer apresentar ao mundo. Observe agora a ordem lógica da trindade satânica, essa trindade falsificada. Satanás no lugar de Deus, o anticristo no lugar de Cristo e o falso profeta no lugar do Espírito Santo. Esse é o objetivo dessa trindade. E mais uma vez, a negação em adorar o anticristo vai redundar para o povo de Deus perseguição e morte. Porque quando aqueles que se negam a adorar essa imagem, quando isso acontece, assim como Daniel e seus amigos na Babilônia, quem se nega a adorar essa imagem vai ser morto, queridos. E mais uma vez, você está preparado para um tempo desse? Você está preparado para ver o surgimento do anticristo? Você está preparado para sofrer uma perseguição como essa? Talvez isso não surja na nossa geração, mas os meus filhos, os meus netos, os seus netos vão ver. E o que nós estamos fazendo para que essas gerações futuras estejam sendo preparadas para isso? Qual é o lugar do evangelho na sua casa? Você está preparando teus filhos, a tua descendência, para ser muito mais do que um bom profissional, como é bem característico dos pais quererem que os filhos sejam bem-sucedidos em suas profissões, mas preparando os seus filhos para esse tempo terrível que vai surgir? Porque quando isso acontecer, não interessa se seu filho vai ser médico, advogado, juiz, gari, não interessa. Se ele for um crente em Jesus, ele vai sofrer perseguição e morte. E você precisa preparar o seu filho para isso. Você precisa preparar as futuras gerações da sua casa para isso. Após mostrar as características sobre esse falso profeta e as tentativas da falsa trindade em imitar a Santíssima Trindade, João desmascara de vez as intenções e a origem desse personagem. Verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Uma marca é dada a um grupo bastante diverso, irmãos, bastante diverso. Perceba que aqui nós temos pequenos, pessoas pequenas, não no sentido de estatura, mas de proeminência social. Pessoas de grande proeminência, pessoas de pequena proeminência, ricos, pobres, livres, escravos. São pessoas que não têm distinção a partir do ministério desse falso profeta.
São pessoas que, se não se reconciliarem com Deus a partir do sangue do Senhor Jesus, se arrependendo dos seus pecados, se entregando ao Cordeiro, essas pessoas, independente da classe social, da proeminência social, vão receber uma marca. Mostrando que essa marca não faz distinção socioeconômica. Eles recebem essa marca, todos os que não servem a Deus. Essa marca está sobre a mão direita e sobre a testa das pessoas. O que é essa marca, irmãos? A gente já tem ouvido tanta coisa a respeito dessa marca, né? Talvez você já tenha ouvido interpretações das mais diversas, as mais estranhas possíveis. E o texto vai nos dizer que essa marca, ela está na mão e na testa. Uns falam que é um chip. Você já acreditou nisso, né? Eu estou escutando umas risadinhas aqui. Uns falam que é um chip, outros falam que é uma tatuagem. Mas o que será isso? Que marca é essa? Será que vai estar todo mundo agora tatuado na testa ou na mão? Será que agora alguém, o Elon Musk, vai trazer o chip dele, implantar ali debaixo da tua pele? E é isso mesmo? Irmão, se você está difundindo aí que o Elon Musk vai fazer isso, para com isso. Para com esse negócio de falar que vai ter chip debaixo da pele e essa é a marca da besta. Você que está sendo besta se você fizer isso. Mas o que significa, irmãos? Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes na sua vida cristã, de que a nossa única regra de fé e prática é o quê? A Escritura. Quando nós falamos de regra de fé e prática, eu estou dizendo que aquilo que eu creio e aquilo que eu faço é balizado ou é fundamentado apenas na Escritura. Ter essa marca da besta na mão e na testa é nada mais, nada menos do que o alinhamento ideológico com a besta, irmãos. Não é chip, não é tatuagem, mas é o alinhamento ideológico. Ou seja, aquilo que você faz, ou seja, a marca na mão, e aquilo que você pensa e crê, a marca na testa. É isso que o texto está nos dizendo, em termos práticos. As atitudes e as crenças das pessoas terão um selo de qualidade da besta. Ou seja, eles farão o que a besta quer, e eles pensarão o que a besta quer, e eles crerão no que essa besta está dizendo para crer. Essa é a marca da besta, irmãos. Não é chip, não é tatuagem, mas é aquilo que eles vivem na prática e no mundo da teoria. É por isso que esse falso profeta parece com o cordeiro, mas ele está falando como dragão. O modo como ele expressa as suas crenças, aquilo que ele representa, denuncia aquele que o enviou. De forma que, assim como nós somos denunciados quando nós estamos pregando o Evangelho, somos denunciados e associados com aquele que nos enviou, que é o Senhor Jesus, aqueles que são enviados pelo falso profeta, são seduzidos pelo falso profeta, têm o mesmo selo de qualidade. Está lembrado de quando Pedro tentou negar Jesus 3 vezes, na terceira vez ele foi desmascarado, porque aquela mulher disse para ele assim: você andou com Jesus, porque a tua própria fala te denuncia. De maneira que quando surgiu o anticristo e o falso profeta, aqueles que são seguidores dele serão denunciados por aquilo que fazem e por aquilo que pensam e dizem. A ideologia, a filosofia, a teologia deles será muito manifesta. Tudo que é contrário à palavra de Deus em relação a todas as coisas será diferente daquilo que Deus manda. É assim que nós vamos identificar. É assim que eles se identificam e vão se identificar no futuro quando esses personagens surgirem. Essa é a marca da besta, irmãos. É aquilo que as pessoas creem e aquilo que as pessoas fazem como regra de fé e prática. E no versículo 17,
mostra a consequência de ser ou de se ter essa marca. A consequência de você ter o selo de qualidade da besta na mão direita, ou seja, naquilo que você faz, naquilo que você pensa, vai trazer para você não, mas para o mundo, aqueles que terão essa marca, eles terão privilégios. Enquanto aqueles que não têm essa marca, aqueles que não compactuam com essas coisas, com a filosofia da besta, não vão ter os privilégios. Só terão o básico para a vida. E o básico, a alimentação, aquilo que é prioritário para a vida, aqueles que confessam fidelidade ao anticristo e, consequentemente, à trindade satânica. Comprar e vender nesse contexto, versículo 17, a partir dessa marca, veja de novo o versículo 17 o que diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Irmãos, aqueles que não têm a marca da besta, ou seja, aqueles que não se alinham com a filosofia da besta, do falso profeta e de Satanás contra a igreja, serão quase que eliminados da vida social. Não vai ser fácil nem comprar comida. Não vai ser fácil para você frequentar os mesmos lugares que você frequenta hoje. Talvez nessa época você tenha que abandonar completamente tudo que você tenha para salvar a sua vida. Deixar o seu emprego, deixar a sua casa, deixar os seus bens, para fugir, para viver com o mínimo. Num subterrâneo social onde você não pode aparecer, porque se você aparecer como um seguidor de Jesus, você vai ser morto. Pura e simplesmente porque você não tem a marca da besta, porque você não faz o que a besta manda e que você não diz o que ela fala para você dizer. Essa é a marca da besta. E que aqueles que têm essa marca vivem livremente. Eles vão ter privilégio. Isso será tirado de todos aqueles que não adorarem a besta, inclusive a vida. E no versículo 18, fechamos a exposição do texto, que é a identificação final. Ou seja, é para você não ter dúvida da obra e de onde essa besta vai surgir, esse falso profeta vai surgir, quem que ele é. A identificação final dessa besta, a nós é dito que o número 666, ou seja, 666, é o seu número porque é número de homem. O texto diz que existem pessoas que possuem o entendimento para compreender o que esse número representa. Olhe de novo o versículo 18. Aqui está a sabedoria, ou seja, existe uma possibilidade de você saber o que esse texto está dizendo. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Segundo a simbologia numérica de Apocalipse, como nós já dissemos, o 7 é o número da plenitude, da perfeição. E ele sempre está associado com Deus em termos de obra. Nunca ao ser humano. 7 é obra de Deus, é pessoa de Deus, é aquilo que Deus representa como perfeição. 7 é número inteiro, pleno, perfeito, tudo que faz. O número 6, em contrapartida, é símbolo de algo incompleto, corrompido. É um número que não carrega a perfeição. É aquele número que tentou chegar lá, no 7, mas não conseguiu. É número de humanidade caída. É número de humanidade que ainda está morta em delitos e pecados. E aqui, para juntarmos essas informações, o texto fala o tempo todo de Satanás tentando imitar a Deus, não é mesmo? Satanás tenta o tempo todo imitar a Deus em suas obras, mas ele nunca atinge a perfeição divina. Ele atinge uma aparência. Em suma, o número 666 significa
incompleto, incompleto, incompleto. Em oposição a isso, especificamente aquilo que os querubins estão louvando a Deus o tempo todo no céu, e que Isaías viu lá no capítulo 6, os querubins dizendo ao Senhor: Santo, Santo, Santo. Aqui, o que está associado com esse falso profeta e com essa trindade satânica é incompleto, incompleto, incompleto. É como se Deus estivesse denunciando, através dessa numerologia, farsante, farsante, farsante. É por isso que o texto está nos dizendo: quem tem sabedoria, quem tem entendimento, vai reconhecer isso. Como é que a gente reconhece isso, irmãos? Como é que nós temos condição de reconhecer todas essas coisas? É o que nós vamos concluir agora. Quero então, irmãos, concluir esse texto. O que esse texto nos ensinou? Esse texto nos ensinou algumas coisas, e além disso, o que eu posso fazer de prático com esse conhecimento? Lembrando que Deus, Ele sempre apresenta para nós atitudes que nós precisamos fazer, ou que nós precisamos ter. Mas antes deixe-me só ilustrar o que eu estou querendo dizer para os irmãos. Eu me lembro de um filme, já antigo, Matrix. Em um determinado momento, dois personagens, um personagem chamado Morpheus e o personagem principal chamado Neo. Esse Neo se encontra com Morpheus, que após um diálogo sobre realidade, o que é real, o que é real, o que é real, o que é Matrix, qual é a realidade por trás de tudo isso aqui, Morpheus vai dizer para o Neo assim: olha, tenho duas pílulas para você. A pílula azul, se você tomar essa pílula azul, você vai acordar na sua cama, você vai acreditar no que você quiser, você vai seguir a sua vida como nada tivesse acontecido. Mas se você tomar a pílula vermelha, você vai conhecer a verdade, você vai conhecer a realidade como ela é, e você vai entender o que está por trás de todas as coisas. Irmãos, a palavra de Deus é a pílula vermelha para nós. E as conclusões são aquilo que nós podemos fazer depois de termos contato com a realidade como Deus a criou e o que está acontecendo. E você decide então, ou tomar algumas iniciativas que o texto nos levam a elas e viver a sua vida como Deus quer que nós vivamos, ou tomar a pílula azul, voltar para a sua casa e achar que o mundo é apenas isso que nós estamos vendo. E assim eu faço as conclusões e as aplicações para nós. Primeira conclusão que eu quero fazer nessa noite, primeira de duas, é que o êxito do falso profeta se dá através da ânsia que muitos têm de ver para crer. Ele faz com que vejam, mas algo que não leva à salvação. Deus faz milagres? Faz. Deus sempre realizou milagres na história? Sim. Mas Deus, com seus milagres na história, e o próprio Senhor Jesus, sempre realizando milagres na vida das pessoas, vai dizer: vai em paz, tua fé te salvou. Jesus não somente curava enfermidades físicas, mas ele restaurava o relacionamento das pessoas com Deus. Mas esse falso profeta não tem o menor interesse de reatar nada entre você e o seu Criador. E esse é o grande desafio, irmãos, para os crentes verdadeiros, em meio a um mundo empirista, que quer prova das coisas, que quer sentir, que quer o tempo todo ter contato com o sobrenatural para ser convencido. É a gente não ter contato, é a gente não sentir, é a gente não ouvir e mesmo assim conseguir estar firmes naquilo que nós já temos em Jesus. Por que existem igrejas que fabricam tanto sentimentalismo para que aqueles que estão lá dentro possam sentir alguma coisa, mas não passa de algo vazio,
Porque muitas vezes Deus não se manifesta dessa maneira. A forma com que Deus se manifesta constantemente é através da sua palavra. Eu não estou dizendo para você abandonar os teus sentimentos no culto, por exemplo. Tem que ter sentimento, irmãos. Mas o nosso grande desafio é você talvez orar e não ser respondido. É talvez você orar e ter a resposta contrária ao que você pediu. Mas mesmo assim você dizer, para onde irei, se só tu tem palavras de vida eterna? Falso profeta é o gênio da lâmpada. Sabe aquela fábula que a gente via nos desenhos animados, do gênio da lâmpada? Onde o personagem esfregava a lâmpada, o gênio saía e ele realizava 3 desejos que as pessoas queriam. É esse o personagem, irmãos. De novo, a pergunta que talvez esse personagem faça constantemente é: o que vocês querem? Se é fogo do céu, aqui está para vocês. Se é imagem recebendo vida de forma milagrosa, temos também. Satisfaz o mundo com o que ele deseja. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que você mais deseja na vida? O que você mais deseja, irmãos, está alinhado com quem? Há um teólogo excelente, um livro que se chama Você é Aquilo que Ama. E ele diz o seguinte: você muitas vezes pode amar, muitas vezes você não ama de fato aquilo que você diz amar. E de que forma ele trabalha essa ideia? Ele vai dizer que não adianta você dizer que ama a Deus e colocar isso na sua bio do seu Instagram. Às vezes até com um versículozinho lá, né? João 3,16. Não é assim que você manifesta que ama a Deus sobre todas as coisas, mas é a partir das suas disciplinas diárias você manifesta se você ama de fato a Deus, se você está concorrendo, você está correndo em direção a Deus, ou você está correndo em direção aos seus sonhos, que são puramente fruto do seu coração pecaminoso e que muitas vezes tem que abandonar a sua vida espiritual com Deus para atingir eles. E de novo, aqui a gente cita exemplos. Quando alguém quer passar no concurso, na faculdade, muitas vezes o que essas pessoas fazem? Abandonam completamente tudo. Vida com a família, os almoços de domingo, abandona a igreja, porque ele precisa focar. Nada mais enganoso do que isso. Se você acha que para você atingir os seus objetivos, você precisa tirar o Senhor, e é um peso para o seu dia a dia, para você focar no seu objetivo, você já perdeu. Você vai conquistar a Babilônia. Sim, é possível que você conquiste seu objetivo. Mas eu quero dizer para você que isso vai ser fugaz. Quando você chegar lá no teu objetivo, é como se você chegasse no pico do Monte Everest. Ok, venci, passei tudo isso, passei os perrengues da caminhada, cheguei no topo do Everest. E agora? Agora é descer. E aí? Examine o seu coração para saber com quem os seus sonhos estão alinhados. Segunda e última conclusão e aplicação para nós. A condição para reconhecer o falso profeta vem em conhecer o verdadeiro. E eu quero aqui então fazer uma declaração tanto quanto até um pouco polêmica. Eu acho que, irmãos, isso é uma posição pessoal, mas que eu acho que caberia para nós, para todos nós. Apesar de ser suspeito para dizer. Irmãos, eu acho que aprender teologia deveria ser a prioridade de todo crente. Antes mesmo de você aprender a ser um médico, antes de você aprender a ser qualquer outro profissional, antes de você saber cozinhar um arroz, eu acho que aprender teologia deveria ser uma prioridade, porque isso é urgente. Sabe por quê? Quando você chegar no momento de encontrar-se com essa época, com o anticristo, os seus filhos chegarem nessa época de encontrar-se com o anticristo, não vai fazer a diferença se você ensinou a ele 2 línguas antes dos 10 anos, se você
já o encaminhou para a faculdade, aos 15 anos de idade, está com a faculdade paga. Não vai interessar se você ensinou ele a cozinhar, se virar lá em casa, na arrumação de casa. Irmãos, o que vai fazer a diferença para os teus filhos, para você, é o quanto você sabe do verdadeiro profeta, que é Jesus. É por isso que a gente se empenha tanto em todas as classes aqui, de EBD, de jovens, de crianças, dos adultos aqui, dos adolescentes, a gente se empenha tanto em ensinar teologia para eles, porque a gente sabe que isso precisa ser prioridade, é ferramenta de sobrevivência, não é mero artefato que você pendura na parede. Teologia é ferramenta de sobrevivência. Em vez de gastar tanto tempo consumindo futilidade nas redes sociais, ouça podcasts de teologia, vai ser bem prático. Ouça podcast de teologia. Se você não gosta de ler, ouça livros de teologia, até você gostar. Eu garanto que você vai gostar. Eu costumava dizer, quando eu estava lá dando aula para a UMP, eu costumava brincar com eles assim, gente, teologia é bonito demais. Teologia, quanto mais fundo você vai, mais você quer ir. E lá no céu a gente vai estudar é teologia, irmãos. Lá no céu não vai precisar de médico, não vai precisar de advogado, não vai precisar de nada disso. Mas os médicos estão rindo aqui. Mas de teologia, irmãos, a gente vai precisar. Você já imaginou que a gente vai passar a eternidade inteira, eternidade, sem fim, conhecendo a Deus e ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo todos os dias e nunca vamos esgotar o seu conhecimento? Então é melhor você começar a gostar de teologia agora. Começa a comprar livros de teologia, começa a escutar podcast. Faça a teologia fazer parte do seu dia a dia. Incentive o seu filho a ser bom, não apenas nas matérias da escola, não apenas em matemática, ciências, todas essas matérias que também são importantes, mas também de Bíblia. Ensina seu filho a ser bom de Bíblia. E por fim, premie o seu filho quando ele conseguir uma meta teológica. Pai, terminei o primeiro livro da Bíblia. Terminei de ler um livro, terminei de ler um evangelho. Meu irmão, celebra isso com seu filho. Premia ele. A gente tem que aprender a celebrar as coisas de Deus também, irmãos. Não é só quando teu filho passa na federal, não, que você tem que levar todo mundo para a pizzaria celebrar a vitória do seu filho que passou na federal, não. Celebre essas pequenas vitórias teológicas do seu filho e incentive ele a continuar. É assim que a gente possa a ter uma geração mais crente no Senhor Jesus. São com os nossos hábitos. E assim a gente vai poder reconhecer o falso profeta quando ele surgir. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra que nos instrui, que nos conforta e que nos faz acordar para a realidade. Nesta noite eu te peço que a sua igreja de fato tenha tido contato com aquilo que o Senhor já tem preparado para o mundo, mas ao mesmo tempo ser confortado de que apesar dessa trindade satânica estar para se manifestar de maneira violenta, o nosso Cordeiro já venceu e nós estamos amparados nas suas obras. É no nome desse Cordeiro amado que nós oramos assim, porque nós já vencemos nele, porque nós já estamos seguros nele e porque nós vamos cantar a ele nesse momento. Amém.